Igreja de Jesus, nós vamos hoje para um alimento então da palavra, do culto de libertação, a mensagem através do Evangelho de João, também no capítulo 10. Vamos abrir então o capítulo 10 do Evangelho de João, e o versículo 11 são os primeiros versículos da mensagem dessa noite. João 10 e versículo 11. Estamos juntos aí? Amém? Aquele que me encontrou, diga misericórdia. A gente espera. Eu pedi misericórdia há um bom tempo na minha vida, e mesmo assim o pastor não esperava. É para fazer o culto, né, amado? Não tem jeito. Eu demorava muito para achar. Mas vai ouvindo, a fé vem pelo ouvir, né, amados? Então João 10, versículo número 11, diz assim: eu sou o bom pastor. Diga glórias a Deus. Esse eu sou aqui, você sabe quem está falando, né, igreja? Aleluia, Jesus, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tem ovelha de Jesus essa noite aqui? Aleluia, Jesus. Vamos fazer nossa oração sobre exatamente esse tema. Senhor Deus, eis-nos aqui na tua presença, em nome de teu Filho Jesus. Reconhecemos-nos como ovelhas do teu pastoreio, Jesus. Por isso estamos aqui humildemente na tua presença, pedindo que a tua unção venha sobre nós nesta mensagem, Senhor. Tanto do mensageiro que o Senhor escolheu para estar pregando, que esse servo do Senhor, quanto a todos os ouvintes, que venha a tua unção sobre todos, Senhor, e possamos todos sair daqui convictos que o Senhor falou conosco através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Antes de iniciarmos a mensagem da noite, eu gostaria de trazer aqui algo que Deus me tocou, de fazer um estudo, de trazer um texto que mais se aproximasse do relacionamento desse pastor, bom pastor, com as suas ovelhas. Então Jesus não é um pastor qualquer, ele é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Então Deus mandou que eu fizesse um estudo, e diversos estudos eu fiz, e esse texto é o que mais se aproxima daquilo que o Espírito Santo havia me tocado. Então me permita eu ler para os irmãos um estudo que eu fiz sobre a ovelha, para que nós possamos essa noite sairmos daqui entendendo por completo a mensagem do Senhor. Amém? Então, eis aqui, preste bem atenção nesse estudo que eu separei para os irmãos. A ovelha é um animal bastante ingênuo. Ele não sabe discernir a erva boa para comer da erva venenosa. Por isso, o pastor tem que ir à frente, preparar a pastagem com todo cuidado. Aí você se lembra do salmista, Davi, no Salmo 23, ele me leva a pastos verdes. Amém, igreja? Olha só como tudo é tremendo. Isso aí toda a ciência descobriu esses detalhes sobre, trouxe aqui. Isso aqui não é nada bíblico, não. É um texto que fala sobre as ovelhas, e depois há um contexto que traz para o lado espiritual. Então você já começou a entender, por exemplo, por que o Davi escreveu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, né? E nada me faltará. Amém? Ele me levará a pastos verdejantes, né? Então agora você entendeu que animal é um animal que não tem, ele é muito inocente, muito ingênuo, que não sabe nem discernir o que come. Ele olha para uma erva e já vai comer, não sabe se ela é boa ou se ela é má, se ela é saudável para a alimentação ou se ela é ruim, pode matá-la. Mas os alimentos sabe discernir, mas a ovelha não sabe. Por isso que o pastor fica à frente e separar um local para elas. Ele vai antes e tira todas as ervas daninhas para ela só se alimentar das coisas bem saudáveis. É muito complicado. Por isso que leva a pastos verdejantes, né? Amém, igreja? Então, a ovelha também é um animal muito medroso, esse estudo diz. Basta que ela não sinta o cheiro do seu pastor para que ela fique trêmula de medo, e no auge do medo ela pode sair correndo do aprisco e se torna então uma presa muito fácil dos seus predadores. Quando a ovelha sente a chegada do lobo, ela fica mais apavorada e não sabe como se defender, e é devorada facilmente pelo seu devorador. A ovelha é muito sensível à perturbação das moscas e fica rodeando a cabeça o tempo todo, e acaba ficando até desnorteada de tanto balançar a cabeça. Ela balança a cabeça de um lado para o outro, tentando fugir do assédio dos insetos.
e acaba emagrecendo por esquecer-se de se alimentar. Então ela vai ficando definhando. Ela fica tão preocupada com os insetos que ela esquece de se alimentar e aí acaba emagrecendo. E muitas vezes, perturbada com as moscas, sai correndo sem direção, e quando corre, uma corre, a outra fica apavorada e vai atrás sem saber por que a outra correu. É preciso que um pastor molhe primeiro a cabeça das ovelhas com óleo, para afastar as moscas, olha só. Então eu pesquisei isso aí, os pastores lá do Oriente, eles molham a cabeça de todo o seu rebanho. Olha, ele molha com óleo. Isso te lembra alguma coisa? Amém? Glórias a Deus, né? A ovelha come o dia inteiro e de noite está com o estômago muito cheio. O maior órgão da ovelha é justamente o estômago, que toma conta da maior parte da caixa torácica, né? Durante a noite eles gostam de brincar, elas gostam de brincar, de dar cabeçada uma nas outras, e normalmente caem no chão com as patas para cima, e não conseguem se levantar sozinha, pois a lã dificulta que ela se levante. Se a ovelha não for erguida dentro de 1 hora, ela pode morrer asfixiada, pois o estômago comprimirá e apertará o seu pulmão. Por isso o pastor fica durante a noite toda andando entre elas, levantando quando encontra uma caída. Amém? Está conseguindo conciliar? Para corrigir e acudir a ovelha, o pastor dispõe de 2 instrumentos, a vara e o cajado. A vara ela é comprida de uma ponta, em forma de um ponto de interrogação, em forma de um gancho. E com aquela vara o pastor lança ela para corrigir e acudir. Deixa eu ver certinho aqui. Lança a ovelha pelo pescoço, laça, né? Lança lá. Então com aquela vara ele consegue laçar ela pelo pescoço, porque ela tem um tipo de gancho, né? E porque por ela ter muita lã, ela constantemente se enrosca em espinheiros. Então não dá para ir arrancar de espinheiros, então tem que enfiar a vara e puxar ela pelo pescoço, né? Então esse é o motivo da vara. Deixa eu ver o que mais. Quando o cajado também muitas vezes é usado para evitar que a ovelha vá aonde não lhe é permitido. Quando a ovelha vai se desgarrando, ou quando se mete em briga com outra ovelha, o pastor então joga o seu cajado naquele pau, né, para assustar a ovelha. Mas por vezes ele tem que acertá-la com algumas bordoadas. Então a ovelha cai de tonta pela pancada que recebeu. Mas aquele era um motivo justo, para que ela não se afastasse ou parasse de brigar, né? A tal da exortação, né, que eu vejo muitos crentes ficam tontos, né? A ovelha é totalmente dependente do seu pastor, pois precisa dele para se alimentar, beber água e para defendê-las dos predadores e ladrões. Ela não sabe se defender. Se percebe um perigo, fica toda trêmula de medo. Basta que ela sinta a falta do seu pastor para que todo medo lhe tome conta. Deus criou todos os animais e deu a todos eles uma defesa especial. Ou seja, todos eles têm as suas defesas. Mas a ovelha é um animal que não possui defesa alguma. Ela é totalmente vulnerável. Ela fica no fim da cadeia alimentar, porque não sabe como se defender. Não tem habilidades nenhuma de luta. Quando a Bíblia diz, aí já entra um texto bíblico, quando a Bíblia diz que Jesus deu a vida por suas ovelhas, é porque se alguém não fizesse isso, todas elas estariam perdidas, pois não tem como se defender sozinhos. Sem Jesus, o nosso pastor, o nosso bom pastor, nós somos vistos no plano espiritual como ovelhas. Então sem ele nós nada somos. Diga amém? Jesus acabou de dizer isso na abertura, né? João capítulo número 15, versículo 5, antes do louvor. Porque sem mim nada podeis fazer. Fizemos essa leitura antes do louvor, né? Então deixa eu continuando aqui. Ok. Quando já li o que a Bíblia diz, né? Isso, tá. Eu me perdi um pouco no texto aqui. Sem Jesus, o nosso pastor, nós nada somos. Ok. Ele sempre nos leva a pastos verdejantes e nos defende dos ladrões e dos lobos, e também nos corrige, nos dando bordoadas quando é preciso. Mas isso só acontece quando ouvimos a sua palavra, quando ouvimos a sua voz e o seguimos. Ou seja, o risco de um animal desse se perder é zero,
se ele continuar ouvindo a palavra, ouvir a voz do seu bom pastor. Amém? Muitas vezes escutamos a voz do nosso pastor, mas não o seguimos. Ele está gritando em nossos ouvidos: faça isto, fica aqui, vai para lá, vem para cá, e não o seguimos a ele. Então não adianta simplesmente escutar, é necessário obedecer. Quantas são as vezes em que você tem caminhado, afastado-se do rebanho, sem observar, sendo observado por lobos, que estão prontos para afastar você do bom pastor e te devorar? Você não dá conta disso? Quantas vozes você tem ouvido, se deixado seduzir por elas, que dizem assim para você: sai dessa igreja, aí só tem ladrão, você precisa curtir a vida, aqui é melhor, estão te enganando, você está perdendo o seu tempo. Quantas vezes você ouviu, vai ouvir isso na sua vida ainda, né? São as vozes dos predadores, viu? Que iludindo para você sair de perto do bom pastor, da palavra. Ao invés de ouvir a voz do pastor e ir ao encontro dele, muitos têm se afastado e ido para mais longe do aprisco. Eis aí o risco. Muitas ovelhas estão já perdidas por aí, feridas, com medo, mas se estão vivas ainda tem uma chance de voltar para o aprisco e serem encontradas pelo pastor. Basta berrar, gritar, reclamar, e o pastor ouvirá e socorrerá. Amém? Mas muitas não tiveram mais essa oportunidade. No momento que se afastaram, veio o lobo e as devorou. Agora o conselho desse texto. Então você que entendeu a parábola desse texto, abra os seus olhos, ou melhor, abra mais os seus ouvidos antes que seja tarde. É um texto extraído de coisas que são reais, fatos que ocorrem com o animal ovelha, mas que no plano espiritual nos dá o entendimento que somos ovelhas por esse motivo. Eu quero crer que você que ouviu conseguiu discernir o que o Espírito Santo quis passar para a sua igreja essa noite. Amém ou amém? Então se dê feliz de você ter o bom pastor, aquele que te leva a pastos verdejantes, aquele que não permite que o inimigo se aproxime de nós. Amém ou amém? Glórias a Deus. Então quantos aqui são ovelhas do Senhor Jesus? Digam amém. Então ouça a voz do seu bom pastor. Amém? Vai em João 10 de novo, porque vamos fazer mais uma leitura ali. Você é ovelha, você disse que é ovelha, né, amados? Então vamos em João 10. João 10 de novo, só agora é versículo 27. Nós vamos do 27 ao 30. Amém? Então João 10, do 27 ao 30 diz assim: as minhas ovelhas, você disse que é a ovelha de Jesus? Então as minhas ovelhas, disse Jesus, né? Ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Diga glória a Deus. Olha o versículo 29. Meu Pai que mas deu, ou seja, meu Pai que deu elas para mim, né? Ele é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. E eu e o Pai somos um. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Você compreendeu então. Você diz que é ovelha do Senhor, você ouça a voz do Senhor. Mas vamos à mensagem desta noite agora. Quem tem ouvidos, ouça. Agora a mensagem da noite. Vamos em Jonas, por favor. Jonas capítulo 1. E tudo isso é para dar a introdução da mensagem da noite. A mensagem vai começar agora em Jonas. O profeta Jonas, no Velho Testamento. Já próximo do Novo Testamento, você vai encontrar ali diversos livros, os chamados profetas menores, e Jonas está entre eles. Evangelho de Jonas. São livros menores, né? De grandes atos, mas profetas com menores histórias do que Isaías, do que Jeremias. Amém? Todos encontraram? Jonas, eu ia falar que nem meu pastor, eu falo Jonas. Jonas, capítulo 1. Amém? Estamos juntos? Todos encontraram? Vamos do versículo 1 ao versículo 3. Vamos então ouvir a mensagem com bastante atenção, ligando o que nós vamos ler agora, a questão da ovelha. Você vai entender o porquê Deus deu toda essa volta para chegar em Jonas capítulo 1. Versículo 1 diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Diga amém. A palavra veio a você essa noite? Deus está falando com você? Então também veio a palavra a Jonas, filho de Amitai, dizendo: exponha-te. Algumas Bíblias vão dizer: levanta-te, disponha-te,
vá à grande cidade de Nínive. Nínive é uma cidade de comércio, viu, amado? Uma cidade muito grande. Vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Olha o que o Espírito Santo fala para o profeta Jonas. Vai em Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se dispôs, sim, se levantou, mas para fugir da face do Senhor. Olha só, para fugir de diante da face do Senhor, e foi para Tarsis. O oposto. Nínive é para cá e Tarsis é para lá. E descendo a Jope, que é onde tinha um porto, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, ou seja, entrou para dentro do navio, para ir com todos ali, né, que estavam dentro do navio, para Tarsis, e sair diante da presença, da face do Senhor. E misericórdia. Amados, o segundo versículo diz que Deus disse a Jonas: disponha-te, ou levanta-te. Eu vou trazer para os irmãos o que a ciência me revela, o que é estar disposto. Entenda que isso aqui não é, eu trago da literatura humana, na nossa língua portuguesa. Estar disposto significa estar propenso a atender, estar apto a fazer, estar capacitado, estar sujeito a alguém. Diga amém? Então Deus estava dizendo, Jonas, se disponha-te, ou seja, esteja capacitado, esteja propenso a me atender, esteja apto a entender o que eu vou te pedir, esteja sujeito a isso. É isso que Deus estava falando para ele. Ele fez o contrário, ele se dispôs, ou seja, ele estava propenso a não fazer o que Deus falou, estava determinado, sujeito a fazer a vontade dele, e foi para o caminho contrário. Mas há um motivo disso tudo, amados. Para quem não sabe, Nínive era uma cidade muito grande, que tinha um rei, e aquela cidade era um povo pagão, era um povo que, quando alguém desagradasse alguma coisa, por exemplo, alguém fosse preso, a sentença era decapitado e cortado em pedacinhos e pendurado cada pedaço do seu nos postes, como modelo de traição, ou porque teve a ousadia de ir contra o rei. Todo mundo que ia contra o rei de Nínive era decapitado, e sua cabeça, os seus pedaços eram expostos em postes, os grandes postes. Então, ele não é que ele estava com medo, ele já havia dado como profecia. Deus, o Espírito Santo, nos revela isso, amado. E se você estudar profundamente a Jonas, você vai descobrir que ele profetizava contra Jonas, não a favor dela, contra ela, mas onde ele pregava, onde ele anunciava a Deus pelo Velho Testamento. Então ele dizia, ele dava como exemplo: vocês vão ver o que vai acontecer com essa grande cidade, que Deus já tinha falado no coração dele, que aquilo tudo era muito desagradável, aquilo tudo um dia ia acabar. Então ele tinha uma convicção muito grande que aquilo tudo ia acabar, e ele então não via a hora de acontecer para todos poderem. O profeta, vamos dizer assim, seria o aval da profecia dele, aquilo tudo acabar e ser destruído por Deus. Então, quando Deus diz, vá a Nínive e profetiza contra ela, se ela não se converter, vai acontecer isso, isso e isso. Agora, se eles se converterem, eu mudo a sentença. Então, na verdade, a intenção de ir para Tarsis é o que você pensa em fazer às vezes, em querer apressar os planos de Deus, porque Deus não queria destruir, Deus ama. Então, às vezes, nós ficamos com esse sentimento muito negativo no coração. Tomara que aconteça tal coisa com tal pessoa, para ele ver quem que é o nosso Deus. Faça isso não, cara. Deus ama aquela alma tanto quanto ama a sua. Ele quer a salvação dela tanto quanto quer a sua. Diga amém? Amém? Mas o profeta é um ser humano aqui. A pessoa Jonas é um ser humano, ele tem sentimentos exatamente como os nossos. Então, ele não é, por isso que nós não podemos dar glória a nenhum homem, nem que seja um grande profeta de Deus. Não podemos dar glória ao homem, porque o homem, por mais que esteja na presença de Deus, ele é o quê? Pecador. Amém ou amém? Todos pecaram e todos carecem de Deus. Amém ou amém? Isso é a palavra de Deus, não é o homem dizendo, é Deus dizendo que nenhum na terra é justo sequer, não há um justo sequer. Todos pecaram e todos carecem de Deus. Amém? Então, isso inclui todos os profetas, e todos falharam. E Jonas também nessa hora falhou. E Jonas vai ao contrário, ele decide então, ele tomou uma decisão. Decisão, diga para o irmão, decisão errada. Escolha errada. Amém? As suas escolhas, amados, vão definir o seu futuro. Amém?
Olha lá, Deus então, ele chamou. E quando ele chamou Jonas, ele sabia que Jonas estava capacitado para fazer isso. Ele não precisava temer entrar em Nínive e falar, porque Deus estaria com ele, assim como esteve com Moisés quando foi falar com o faraó. Amém, amém? Então Jonas, o temor de Jonas não era estar com medo de estar diante do rei de Nínive. O sentimento dele era outro, na verdade. Era que ele queria mais que Nínive fosse destruída. Então ele resolveu ir para o caminho contrário, para que ninguém profetizasse para o rei lá e o rei mudasse o coração, como aconteceu. Depois ele fica numa decepção enorme, porque Nínive se converteu. Talvez até quando acontece o pior com ele, que quem conhece a história de Jonas sabe, porque eu estou me referindo, quem sabe até ele quando se dispôs então a segunda vez, ir a Nínive, quem sabe até ele falou, eu vou lá, mas eles não vão se converter. Porque depois que se converte, depois que muda o coração do rei lá, ele fica triste. Você pode estudar Jonas e perceber que ele fica triste. Aí Deus vai ter que mostrar para ele um outro lado que ele não conhecia. Ele mostrar o lado que as almas são importantes. Qualquer povo para Deus é importante, por mais pecador que ele seja. Diga amém? Amém? Glória a Deus. Por isso que o Evangelho precisa ser levado. Nós não podemos virar as costas para aqueles que são chamados ímpios, aqueles que não conhecem a palavra, porque você que conhece também é um pecador. Nós pecamos o tempo todo. Eles não são diferentes de nós não somos diferentes deles. Não há diferença. A única diferença é que você já compreendeu que o único caminho que leva a Deus é Jesus. Essa é a diferença. Mas continuamos em erro ainda, continuamos ainda no pecado. Até Deus nos lavar, nos redimir por completo e trocar o nosso corpo corruptível por um corpo totalmente corruptível. Então eles precisam conhecer o Evangelho, eles precisam que seja anunciada as boas novas para eles. Amém ou não? Então é isso que Deus está querendo dizer essa noite. Desperta, dispõe-te em mostrar quem eu sou para o mundo. E Deus vai dar muitas oportunidades, como Deus deu para Jonas. Então quando você tiver uma situação de perdoar, perdoe. Você vai estar mostrando que Deus é muito tremendo em você, te deu capacidade de perdoar. Amém ou amém? Quando aquela pessoa que se irritava, não se irrite mais. Aquela pessoa que falava palavras profanas, não fale mais. Aquele que rouba, não roube mais. É o que diz as Escrituras. Amém ou amém? Então, igreja, se você quer entender o que é a libertação, é isso. É um processo. E Deus está nos libertando todos os dias. E é muito importante nós entendermos isso tudo. Deus está falando aos nossos corações. Ele está falando, gritando, não vá para esse caminho. Ovelhas, olha a varinha de Deus quando batendo em nós, para a gente ir para o caminho certo. Amém ou não amém? Lembra do texto? Ele tem o seu cajado, que bate às vezes nas ovelhas, para que elas retornem ao caminho, né? E quando elas estão enroscadas em espinheiros, ele vai lá com sua vara, né? O cajado é para bater, a vara é para puxar, arrancar fogo. O pastor não vai se ferir com os espinhos, quem está enroscado é a ovelha, ela precisa de ajuda. Então o cajado é uma vara, chega lá, puxa pelo pescoço a ovelha que estava enroscada. Amém, igreja? Então vamos continuar aqui para nós entendermos mais. Eu pedi que você comigo fosse mais uma vez no Evangelho de João, mas agora fosse no capítulo de número 15. Voltasse ao Evangelho de João, no capítulo 15. Por que eu peço que você vá lá? Porque entenda que quando Deus te escolheu, Ele já está propenso a te qualificar, a te capacitar para o chamado dele. Diga amém? Porque olha para o teu irmão do lado e diga, não fomos nós que escolhemos ao Senhor. Antes Ele nos escolheu. Amém? Prova bíblica, João 15, versículo 16. Olha a prova bíblica. Jesus mesmo dizendo aos seus discípulos. Tem discípulos aqui? Então ele corrige esta ordem dos fatos, para que ninguém se ensoberbeça. Eu aceitei Jesus. Incha né? Você aceitou porque você foi chamado para aceitar. Foi escolhido para ser aceito. Diga amém? Então não fostes vós que me escolhestes a mim, antes eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-las concedeu. Diga amém? Aleluia por isso? Então não fomos nós que escolhemos Jesus. Então ele está dizendo, agora disponha, porque eu já capacitei vocês. Prova bíblica, quem capacita é o Senhor. Vamos em 2 Coríntios, rapidamente. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3.
é a prova bíblica de que nós somos capacitados por Deus. Diga amém? É para ninguém se soberbecer aqui, amado. Ninguém é melhor que ninguém aqui, amado. Todo mundo é chamado, todo mundo é capacitado por Deus. Na medida que Ele chama, já chama para um propósito e já está nos capacitando para tal. Diga amém? 2 Coríntios capítulo 3, nós vamos do versículo 5 ao 6. 2 versículos. Olha o que diz aqui, ó. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar em alguma coisa, como diante de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? Você pode dar glória a Deus? De quem que vem a capacidade então? De Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito da vida. Diga amém? Glórias a Deus. O que nós concluímos então, amado? Que o profeta, Deus quando chamou o profeta Jonas, Ele já capacitou ele para aquele chamado. Diga amém? Isso, e só que tem um detalhe, o problema é que Jonas usou a capacidade que ele tinha para fugir de Deus. Então ele achou que estava ajudando o reino de Deus, fugindo e deixando que a mão pesada de Deus viesse sobre Nínive. Isso seria muito bom para pregar depois para outros povos. Olha, vocês viram Nínive, viram o exemplo de Nínive. Não é isso que Deus quer. Deus ele vai até últimas consequências para salvar uma alma. Diga amém? Então, igreja, é isso que nós temos que aprender e entender e assimilar isso de toda maneira, para que nós não cometamos o mesmo erro e acabamos sem saber sermos instrumentos cooperadores das trevas, ao invés de sermos cooperadores do reino. Amém, igreja de Deus? Amados, então Jonas fez a escolha errada quando decidiu ir para Tarsis e não ir para Nínive quando Deus mandou ele ir. Escolha errada, consequência da sua escolha. Eu vou convidar que você vá em Deuteronômio, para nós vermos que toda escolha tem uma consequência. Vamos em Deuteronômio. Olha o teu irmão do lado, diga isso para ele. Toda escolha, enquanto ele acha o livro de Deuteronômio, tem uma consequência. Amém? Se for a escolha certa, consequência boa. Amém ou não amém? Se é uma escolha errada, consequência má. Vamos em Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia. É o 5º livro, é o Pentateuco, né? É o 5º livro, segundo os teólogos. Esses 5 primeiros livros, Pentateuco, foi escrito por Moisés. Então, inclusive Gênesis. Deuteronômio, capítulo de número 28, a questão da escolha. Diga para o teu irmão do lado, livre-arbítrio. Amém? Olha o que Deus fala sobre o livre-arbítrio aqui, ó. Capítulo 28. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quais são as bênçãos? Começa aí, ó. Serás bendito, tu na cidade, e bendito no campo. Bendito o teu ventre, o fruto do teu ventre, que é teus filhos, o fruto da tua terra, que é teu trabalho, dos teus animais, de toda a tua criação, das vacas, dos rebanhos, das ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. E o versículo número 7 diz: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Diga amém? Glórias a Deus. Eu queria convidar você agora a entender que isso foi a escolha certa. Agora para o teu irmão diga, escolha errada. Vamos ver qual a consequência dela? Versículo 15 a seguir. Olha a escolha errada. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer tudo, ou todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão. E quais são elas? Maldito serás tu na terra, a cidade, maldito será também no campo, maldito será o teu cesto e a tua maçadeira,
Maldito será o fruto do teu ventre, até os filhos, né? E o fruto da tua terra, a criação das tuas vacas, dos teus rebanhos, ou seja, maldito serás ao entrares, maldito serás ao sair. E aí vai, né, amados? Misericórdia. Só pela graça. Lá no versículo 20: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e que de repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. E aí você vai ver, se você estudar mais profundamente, vai falar de bênçãos do versículo 3 ao versículo 14, vai falar de maldição do versículo 16 meu Deus do céu, ao versículo número 68. E glória, né, amados? Está aí, ó. Escolhas certas e escolhas erradas. Jonas fez a escolha errada e teve a consequência do seu ato. Eu queria convidar vocês novamente lá em Jonas. O tempo já está correndo, vamos em Jonas de novo, lá no livro do profeta Jonas, e vamos entender essas consequências que ele sofreu pela escolha errada. Ele fez a escolha errada e teve consequências dos atos dele. Eu queria que você aprendesse algo com isso aqui. Vamos tirar algumas lições disso. Você tem pessoas ao seu redor, não tem, igreja? Tem, não tem? Você tem ali seu esposo, você que é mulher, você tem sua esposa, você que é marido, você tem filhos, vocês que são pais e mães, você tem pai e mãe, você que é filho, você tem patrão, tem amigos de trabalho, tem vizinhos. Pois bem, aonde você está, tudo que está ao teu redor será amaldiçoado. Sofrerá as consequências pela desobediência. Todo mundo sofre, amado. Todo mundo sofre. Enquanto a pessoa está envolvida com o mal, ela faz todo mundo sofrer em volta. Esta é a grande lição desse livro. E é isso que nós temos que entender definitivamente. E não tem para onde correr não, amados. Há um livro, que lá no Velho Testamento, que diz claramente, um salmo que diz: para onde eu vou, Senhor? Se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se eu desço ao mais profundo abismo, o Senhor lá também está. E se eu resolvo então correr para o mar, eu encontro o Senhor no fundo do mar. Não há para onde ir. Porque Deus está em tudo e em não há como correr mais. Não há escolha, porque você é fôlego de vida de Deus. Você só existe porque Deus te deu o fôlego. Entenda isso. Então é inevitável isso. O ser humano é muito soberbo. Ele acha que pode viver sozinho. Ele acha que é capaz. E, olha, eu não vou citar mais exemplos aqui, mas eu tenho exemplos na própria casa, de mim mesmo. Eu nada era, nada, mas eu sei que Deus revelou e foi capacitando pessoas da minha família, da minha casa. As revelações veio quando a pessoa não tinha nenhuma capacidade, e Deus foi revelando, foi transformando, porque foi obedecendo a voz do Senhor e foi estando dentro da vontade de Deus. Amém ou amém? Então esteja no centro da vontade de Deus, que todos os projetos de Deus se realizarão na tua vida. Amém, igreja? O tempo é do Senhor, amado, não é o teu tempo. Amém, igreja? Só diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Amém? Esteja disposto a ouvir a voz do seu bom pastor e deixar Ele te conduzir. Ele vai te conduzir para a prosperidade, Ele vai te conduzir pela vida eterna, Ele vai trazer um bom relacionamento. Quem arranja é o diabo, Deus não arranja nada, igreja. Mulheres apavoradas para se casarem, cuidado, o diabo arranja. Aí vai arrumar um que vai beber, vai chegar em casa se bater, vai chegar em casa, se não te matar, né? Acontece muito aí, você mais vê de relacionamentos errados. Então não tenham pressa de nada, que o diabo arranja, mas Deus prepara. O arranjo é coisa, é o que o pessoal fala de gato, como é que fala quando faz coisa errada? É adaptação? Gambiarra. Olha, obrigado, essa palavra fugiu. Tudo que é arranjado pelo diabo é gambiarra. Mais cedo ou mais tarde a gambiarra vai dar problema. É verdade ou não é verdade? Agora o que Deus prepara, não, amados, é edificado, é dado com toda, sabe, é feito, é construído ali com muita convicção de que jamais cairá. Amém, igreja? Então espera no Senhor, confia que o melhor Ele sempre fará. Diga amém? Aleluia? Então escolha certo, escolha ouvir a voz do Senhor.
E escolhas erradas tem um monte de exemplo na Bíblia. Mas vamos ver esse exemplo errado aqui, essa escolha errada de Jonas. Voltamos no capítulo de Jonas, e no capítulo 1, versículo 4. Então ele escolheu ir para Tarsis. Estava tudo bem, não estava, igreja? Estava tudo bem? Ele pagou a passagem, entrou no navio, eu estou tranquilo agora. Deixa Nínive lá que se queime, né? Vai acontecer com Nínive. Vamos lá, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar, onde ele estava, Deus lá atrás, viu? Um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a quebrar-se. Então, versículo 5, então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu próprio Deus. Obviamente o navio estava cheio de ímpios, né? Cheio de povos pagãos. O único ali que conhecia o Deus vivo era Jonas. E lançaram no mar fazendas, roupas, né, que estavam no navio, para aliviarem seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e ali se deitou e dormia um sono profundo. Percebe o que Deus está querendo dizer? O mundo está aí, ó, maior tempestade, as pessoas morrendo, terrorismo, ameaçando o Brasil de terrorismo também. Olha, tanta coisa acontecendo no mundo, e tem cristão dormindo, frio. Você vai para a igreja, não nada, deixa o povo orar lá. Hoje é terça-feira, hoje não dá uma preguiça de orar. As pessoas não têm o discernimento, amados. Não tem discernimento que o mundo está aí, ó, as almas estão se perecendo. Eu não vou não, estou dormindo. Muitos não podem estar ali realmente por situações, forçosamente, trabalho, estudo, mas muitos nas igrejas estão negligenciando num sono profundo, dentro do rio, morrendo de sede. O Brasil precisa da sua oração, a sua família precisa. E ali o navio estava afundando, e os marinheiros não sabiam o que fazia, começaram a jogar as roupas fora, começaram a clamar cada um ao seu próprio Deus, e ele dormia num sono profundo. E o versículo 6 diz: e o mestre, o capitão do navio, chegou-se a ele, então disse-lhe: que tens tu que dormes? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo 7, e dizia cada um ao seu companheiro: vinde, vamos lançar sortes, era costume deles na época, para que saibamos por causa de que nos sobreveio este grande mal. E lançaram então sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Olha aí, Deus foi lá e trabalhou naquela superstição deles, e apontou Jonas, para que ele soubesse que o problema está aquele lá, aquele que é o problema. Então disseram a ele: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação? Da onde tu vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? Ele então disse-lhes: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, o que fez a terra, o que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e disseram: por que fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele nos havia declarado. Versículo 11, e disseram: e agora o que faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva engraçadamente cada vez mais. Então eles disseram a ele: ele disse a eles: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio essa grande tempestade. Eu acho que você não está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo essa noite. Às vezes você vê pessoas na sua família sofrendo. Aqueles marinheiros estavam sofrendo, eles iam perecer. Estava no poder de decisão de Jonas decidir o destino deles. Se você está em espírito, você aprendeu essa grande lição, guardando as devidas proporções. Quantas pessoas estão perecendo depende só de uma decisão sua. Eu vou orar para aquela, vou fazer uma campanha dele. Amém? Está na sua mão, Jonas. Eu estou dizendo: venham, façam campanha, clamem a mim, determinem a cura, determinem a salvação, orem por sua cidade, orem pela sua nação, pelo seu país, para que vocês vivam uma vida mansa e tranquila. Aonde vocês estão quando estão orando por vocês? Dormindo num sono profundo. Desperta, ó tu que dormes. Amém, igreja? Escolha errada. Escolher não estar orando, escolher não estar fazendo uma campanha, escolher não jejuar, escolher abandonar a fé.
Correr o caminho, todo mundo está correndo, se afastando de Deus, indo para Tarsis, ao invés de ir para Nínive. É a escolha errada, amados, e vai trazer consequências para todas essas pessoas ao teu redor. Então Deus está dando um despertamento para a igreja essa noite. Escolhas certas e escolhas erradas. E Ele está falando com ovelhas. A ovelha ouve a voz do pastor. Amém, amém? Tem muitas pessoas numa posição muito cômoda. Já preguei, já falei, não adianta. Quem te deu o direito de dizer que não adianta? Já chegou o fim daquela vida? Não pare, não cesse, não descanse, enquanto você não vê a minha glória, diz o Senhor, naquela vida. Ore noite e dia, todo dia, determine, jejue, clame a mim, diz o Senhor. Diga amém. Eu acho que a igreja está começando a entender a mensagem desta noite. Amém? Há grandes exemplos também de escolhas certas, né? Então essa foi a escolha errada. Mas se você estudar bem Jonas, eles vão lançar ele no mar. Só que antes de lançar no mar, eles vão falar: então, por favor, impeça, seu Deus, que não culpe nós pelo teu sangue. E a Bíblia diz que então eles, morrendo de medo de Deus, lançam ele no mar. E o mar naquela hora se acalma, e eles vão seguir o curso normal de vida deles. Porém, Deus não deixa Jonas morrer. Ele dá ordem que um peixe grande engula a ele. E ele fica no ventre daquele peixe, onde tem oxigênio. Ele está ali enroscado, cheio de algas, cheio de na escuridão. Ele está nas trevas, por 3 dias nas trevas, para refletir a bobagem que ele fez. Quando ele reflete e começa a clamar a Deus, ele se lembra de que Deus é Senhor da vida dele. Ele começa a clamar. Deus dando a ordem para o peixe: vou mentir na primeira frase, que agora ele vai morrer. E a Bíblia diz que a segunda vez ele vai a mim. Amém? Então não precisa acontecer tudo isso, né, igreja? Deus não precisa dar um chacoalhão em você, não, né? Deixar você nas trevas, para você se lembrar de quem é Ele. Amém, amém? Sai dessa posição de cômodo, de comodismo, e venha para a luta, venha para a batalha. Eu não vim trazer paz a este mundo, diz o Senhor Jesus. Eu vim trazer uma espada. Amém, igreja? Entendo esse propósito. Tem gente acomodada demais. O inimigo está fazendo vocês se acomodarem de novo. E Deus está dizendo à sua igreja: desperta enquanto pode. Diga amém? E quando pediu o fôlego, acabou, amado. Não adianta mais. Eu queria tanto voltar lá para trabalhar, não adianta mais. Passou o teu tempo. Amém? Galera, não está preparado para aqueles que ouvirem a voz do Senhor. Então as escolhas erradas foram essa aí, ó. A de Jonas. Há uma outra escolha errada. Atos capítulo 5. Atos dos Apóstolos. Estamos falando de escolhas erradas. Atos dos Apóstolos. Sabe que tem um monte de gente envolvida financeiramente com problemas financeiros? Porque não ouve a voz do bom pastor. Acha que está fazendo algum favor para a igreja em devolver o que é da igreja, em trazer o que Deus toca para trazer. Acha que está fazendo um favor para o homem. Está bom demais, não precisa de mim mais não. Igreja, cuidado. Cuidado, porque você é apenas um instrumento de Deus. Deus é dono de toda semente. E Ele vai dar a semente ao semeador que Ele vê que é fiel. E muitas pessoas vão comer a semente. E aí vai acontecer o quê? Vai chegar uma hora: cadê o fruto? Não tem, porque não plantei. Então, exemplos errados, escolhas erradas. Ananias e Safira. Olha como tem gente que não gosta dessa palavra. Como tem gente que faz assim, igual criança mimada, tapa o ouvido essa hora. Mas não tapa não, porque Deus vai te desinquietar para você ouvir quantas vezes necessário for, para que você não se perca. Ananias, Atos capítulo 5 diz assim, versículo 1: um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua esposa, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte apenas aos pés dos discípulos, ali depositou. Então disse Pedro a ele: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Versículo 4, ainda continua Pedro dizendo: guardando-a não ficaria para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formastes esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo aquelas palavras, naquele mesmo momento expirou. Significa morreu. Tem gente que fala assim, tonto, tem gente que fala tonto, que Deus autoriza a falar isso. Tem gente que fala assim: não, eu já peguei, não morri não, está morto já está morto espiritualmente, só de falar isso, já está morto, igreja, igual a Eva. Eu comi, não aconteceu nada
Adão, come, Adão, não tem problema não, Adão. E é verdade, ela morreu, não aconteceu nada. Aí quando ouve a voz de Deus, eles ficam apavorados, vão se esconder de Deus. Aí o que acontece com essas pessoas? Elas param de vir para a igreja, se afastam, porque não quer ouvir mais a palavra. A palavra está focalizando, mostrando o erro. Então eu não quero mais ouvir, eu prefiro não ouvir. Vai só se afundar mais, igreja. A pessoa entra numa lei movediça, numa lamaçal, e vai só se afundando, não tem mais saída. Ainda bem que Deus é fiel, mesmo na tua infidelidade. Basta você se arrepender e dizer, eis-me aqui, Senhor, perdoa-me. Ele vai te resgatar. Diga amém? Mas já tem muitos que estão mortos. Ainda bem que Deus tem o poder de ressuscitar, porque o fogo ainda está aí. E se Ele te trouxe para você ouvir essa palavra, é porque você não tem chance. Diga amém? Então escuta aqui. Vamos ver seguindo aqui. Então ele caiu ali e expirou, né? E veio então um grande temor a todos que ouviram o que aconteceu. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram para fora e sepultaram o morto. E passando um espaço quase 3 horas, entrou então a sua mulher, Safira, não sabendo o que havia acontecido com seu marido. E disse-lhe Pedro, dize-me, por quanto vendestes aquela propriedade? Ela disse, sim, foi por tanto. Ele já perguntou afirmando, foi por tanto que vendesse aquela herdade? Ela disse, sim, foi por tanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos consertastes, ou seja, entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés daqueles que sepultaram teu marido, também te levarão a ti. E logo caiu ela aos pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve então grande temor em toda a igreja e todos que ouviram estas coisas. Amém, igreja? Então está aí 2 grandes exemplos de escolhas erradas. Escolhas erradas. Mas a Bíblia tem muitos exemplos de escolhas certas. Diga glória a Deus. Uma delas que você escolheu a ouvir a voz de Jesus. Amém? Bem-aventurado aquele que ouve a palavra do Senhor. Amém? Você está ouvindo, então a palavra vai te lavar. Ela vai tirar essa imundícia, ela vai te purificar. Amém, igreja? Então Abraão, por exemplo, fez a escolha certa. Eu não vou pedir que você vá nos endereços bíblicos das escolhas certas, porque há muitos homens que fizeram escolhas certas. Deus colocou, só fala de Abraão para eles lembrarem que Abraão vivia tranquilamente, rico, a família dele era muito rica, muito próximo, família de posses. E eu chamei ele de ladinho e falei assim, Abraão, sai do meio da tua parentela, larga tudo isso aí, vai para onde eu te mandar. Eu não vou nem te falar onde é, vai para onde eu te mandar. Ele vai, separa tudo, despede os pais, pega a sua esposa, pega os seus animais e vai embora. Para onde eu vou, Senhor? Vai em frente. Aonde? Para o deserto. Para o deserto. Tudo bem. Vem a segunda escolha certa. Lá no deserto, ele e o sobrinho dele, que ele não tinha filho, levou o sobrinho. Estava havendo uma certa confusão entre os escravos de um escravo do outro, aquela confusão, os animais, rebanho. Aí chegam perto de uma grande cidade. E aí não dava para ficar mais junto. Aí vamos separar. Bom, aquela cidade só vai receber uma parte do nosso pessoal. Vamos escolher aqui agora. O Abraão falou, vai você, você desce até lá e mora lá. Eu vou seguir onde Deus mandou. Deus mandou ele para o deserto, eu vou. Então ele abençoou o sobrinho dele. Escolha certa. Ele continuou. Ele podia acabar e falar, Ló, agora é o seguinte, Ló. Até aqui nós estamos juntos, a confusão está muito grande na nossa família. Eu vou ficar naquela cidade com o meu pessoal, você vai para o deserto lá fora. Ele podia ter feito, sou mais velho, sou seu tio. Não, ele naquela hora lembrou-se que Deus falou para onde te mandar. Deus não mandou ele para aquela cidade. Amém ou não? Então ele seguiu no deserto, deixou o filho para o sobrinho dele, que era um filho para ele, na cidade de Sodoma. Né? Aí você tem outra história para contar aqui. Vamos seguir em frente. Ainda outra escolha certa ele fez, quando Deus fala assim, me dá o seu único filho em sacrifício. Ele escolheu ouvir a voz de Deus. Mesmo aquilo sendo incompreensível para a mente humana, ele só tinha uma esperança, a fé, de que Deus deu o filho, Deus podia tomar. E se quisesse dar de novo, ele dava. Deus pode, eu posso queimar meu filho aqui em sacrifício, vou para casa, chegar lá, Deus fez ele de novo. Eu vou estar lá, chegar em casa e vou estar lá. Deus pode fazer isso. Então ele fez na convicção de que Deus não faria isso, tiraria dele o que deu. E ele fez, ia matar o filho, obedecendo a voz de Deus. Deus fala, alto lá, não toque no teu filho. Só estava mostrando que você é um amigo de verdade. Eu estava querendo mostrar isso no mundo espiritual. A Bíblia fala que agora sei. Esse agora sei entenda que Deus sabe de tudo.
Eu só queria mostrar no mundo espiritual, para ficar registrado, que há pessoas que passam nesse mundo que têm fé, que muita fé. Amém, igreja? Então a história de Abraão está registrada. Mas não se esqueça que há uma história, está sendo também escrita, que é a história da sua vida. Há um livro que está sendo escrito a história da tua vida. E você vai ter muitas e muitas oportunidades de fazer escolhas em optar a ouvir a voz de Deus, seguir o que Ele está te ensinando, ou ouvir a voz do outro que quer que você saia dos caminhos de perto do bom pastor. A igreja compreendeu? Eis aí o grande mistério. Olha para o teu irmão do lado e diga: escolha errada geralmente ocorre quando escolhemos o mais fácil. Amém, igreja? Prova bíblica, Mateus capítulo 7, já vamos encerrar, em nome de Jesus. Mateus capítulo 7. Amém, Jesus. Prova bíblica de que realmente a escolha errada, ela parece ser a certa, porque é fácil, né? Porta larga chama isso. Versículo 13, capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por esta porta. Porque porta mesmo é a estreita, e apertado é o caminho que leva à vida, mas poucos há que a encontram. Você encontrou Jesus? Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Diga amém? Glórias a Deus por isso. Então, igreja, você é a ovelha de Jesus? Então ouça a sua voz. Infelizmente há muitos que não ouvem a voz do bom pastor, e isso no plano espiritual, eles são conhecidos como não sendo ovelhas de Jesus. Muitas pessoas não ouvem a voz do bom pastor. João 10 define isso definitivamente, deixa isso muito claro. Que você sabe, todo homem, todo ser humano que nasceu, obviamente nasceu, todo mundo nasceu, todo mundo que nasce é procedente de Adão e Eva, estão debaixo da maldição, precisa nascer de novo. Amém ou amém? João 3 diz: é necessário nascer de novo. Esse nascimento que você teve aí, amado, é um nascimento debaixo de maldição, para nunca te ver a face de Deus. Misericórdia. Então é necessário nascer de novo. E aqueles que não nasceram de novo ainda são chamados filhos do diabo, filho da ira, estão debaixo de uma maldição. É por isso que Jesus mesmo diz em João 10, versículo 25 e 26, vamos de novo ali: já vos tenho dito e não me credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não me credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha aí, como já vou tenho dito. Ele diz assim: eu já disse que aqueles que não me ouvem não são ovelhas, aqueles que não me ouvem não são filhos de Deus. Olha João 8, amado. Quando ele diz já vos disse isso, é que ele está lembrando o diálogo que ele falou lá atrás, um diálogo. João 8, versículo 42 ao 47, diz assim, João 8: Jesus disse-lhes, àqueles que estão no meio da religião ali, ó: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Versículo 43: por que não entendais a minha linguagem? Ele pergunta e ele mesmo responde: porque não poderes ouvir a minha palavra. Ou seja, ela é insuportável ao ouvido de quem não é filho. É isso que ele quer dizer. Veja o versículo 44: vós tendes por pai, sabe quem? O diabo, e querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Olha aí, irmãos. Então ele acabou de dizer, versículo número 46: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, então por que não me credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso é que vós não as escutais, porque não sois de Deus. E quem ouve são ovelhas. Por isso, amado, perguntei lá no início: quem é a ovelha de Jesus aqui? Levanta a mão e diga amém. Você é ovelha? Sim. Então veja o que a Bíblia diz do seu sim. Se você é ovelha, você vai ouvir. As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem.
Amém? Então, Mateus 5, no versículo 37, diz assim: seja porém o vosso falar sempre sim, sim, não, não, porque o que passar disto é procedência do diabo, é maligno. Então está aí, o tema dessa noite é justamente esse: você é ovelha de Jesus? Então ouça a sua voz. Aplauda o Senhor Jesus. Coloque-se em pé. Você é ovelha de Jesus? Então ouça a sua voz. Pergunta e afirmação: você é ovelha de Jesus? É. Então ouça a sua voz. Deus falou com você essa noite? Senhor Deus e Pai, seus filhos são ovelhas do Senhor. No próprio plano espiritual eles são reconhecidos como tais. Podemos às vezes agir de forma equivocada, porque somos às vezes confundidos e enganados pelo inimigo. Mas sabemos, ó Deus, que toda vez que nos dispomos a ouvir a Tua palavra, a pedir perdão pelos nossos pecados, a determinarmos a seguir a Sua vontade, o Senhor nos ouve e nos perdoa, Senhor, para a Tua glória. Por isso que o Senhor é Deus. Se muitos aqui tivessem a oportunidade de ser o Senhor, em fração de segundo, teria destruído esse mundo inteiro. Eu tenho certeza disso. Mas o Senhor é Deus, é por isso que o Senhor é Deus, porque o Senhor é puro amor, e o amor jamais acaba. Venha com Tua glória, Senhor, sobre o Teu povo, para testificar no coração deles a mensagem dessa noite. Afasta todo o mal, Senhor, com aqueles que pegaram a internet, nos encontraram na internet. Você que nos encontrou no blog e ouviu a mensagem dessa noite, é uma ovelha e ouviu a voz do seu bom pastor e sentiu de fazer uma campanha dessa, assim como esses vão começar hoje a campanha, você tem a oportunidade daqui uns dias começar com a gente uma campanha. Entre em contato comigo nesse e-mail que está passando aí no teu vídeo. Anota esse e-mail, ele é particular meu. Eu vou entrar em contato com você, vou fazer questão de te enviar uma resposta anexando esse documento de Deus, e você vai imprimir quantas vias você quiser, para fazer quantas campanhas você quiser, quantas causas necessárias forem. Basta você depois seguir, ouvir mais 6 campanhas, fazer 7 campanhas. Essa pode ser a primeira, a que você ouviu hoje, assim como os irmãos. Depois ouvir mais 6 mensagens que vão estar sendo trazidas para teu entendimento e para benefício da tua causa, em nome de Jesus. Amém? Entre em contato comigo, que eu faço questão de te responder pessoalmente essa campanha, em nome de Jesus. Aqueles que pegaram a campanha, que já estão em pé, vamos orar agora pela sua causa, e os demais intercedam por eles, em nome de Jesus Cristo. Cadê a fé desse povo? Amém? Será que Jesus voltando hoje encontra a fé nesse lugar? Então estenda as mãos para os teus irmãos que estão orando. Senhor Deus e Pai, teus filhos vão estar intercedendo pelos outros que estão orando, Senhor, a respeito de uma campanha que vão iniciar hoje. Pai, eu ligo a minha fé com a deles, não sei o motivo que eles estão orando nesse momento e pedindo a tua unção sobre a campanha. O que eu sei é que o Senhor é fiel, que o Senhor é Deus, Pai, e o Senhor está com os ouvidos bem atentos a cada oração que se faz nesse lugar. Pai, registra mesmo que houve fé no coração desses que iniciam a campanha para poderem ser abençoados e darem testemunho da tua glória. Registra mesmo, manda teus anjos colher esta oração e ficar registrado no livro da vida deles, que eles tiveram a fé verdadeira e essa noite agradou ao Senhor, porque só é agradável ao Senhor aquele que tem a fé, a certeza e a convicção, e eles o tiveram a tal ponto de pegar uma campanha para representá-la diante da tua presença e tomar posse da vitória a partir de hoje, no nome de Jesus Cristo. Deu tempo de você falar com Deus? Amém? Então agora faça a oração coletiva junto com seus irmãos, dizendo: Senhor, eis-me aqui, em nome de Jesus, iniciando uma campanha. Acabei de declarar quais os motivos dela. Agora, Senhor, eu apresento a minha fé publicamente, declarando que eu sei a quem entreguei e de quem receberei essa vitória. Eu sei que darei testemunho, porque tu és fiel, e eu darei testemunho da minha vitória, porque eu tenho a certeza e a convicção de que eu sou o que a tua palavra diz que eu sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga amém? Eu garanto a vitória pela palavra de Deus, que Deus jamais confunde aqueles que creem nele. Em nome de Jesus Cristo eu profetizo, você dando testemunho desta vitória, em nome de Jesus. Você que também esteve na internet, receba esta oração em nome de Jesus Cristo. Amém? Então podemos assentar-se, vai para casa, preencha a campanha e traga mais 6 semanas. E vai acompanhando o que Deus está falando, vai colocando na presença de Deus. Daqui a pouco você está testemunhando a glória de Deus sobre a tua causa. Amém?
Os que estão no segundo dia, coloque-se em pé, em nome de Jesus Cristo. Segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto dia. Você da internet também. É segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo. Coloque-se em pé e vamos orar pela sua campanha. Você já deve estar com ela preenchida, já deve estar acompanhando ela em alguns cultos. Agora vamos continuar declarando a tua vitória. Eis aí teus filhos, Senhor, que irão fazer uma oração coletiva, determinando que desde o primeiro dia estão convictos. E esta fé é inabalável, porque eles confiam no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então digam todos juntos: Senhor Deus, mais uma vez, estou diante da tua presença, em nome de Jesus Cristo, para declarar publicamente a minha fé, a minha convicção, aquela que o Senhor me deu, desde o início, de que eu sei a quem entreguei, e sei de quem receberei a vitória. E como eu disse no primeiro dia, eu darei testemunho desta graça, porque eu sei que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus Cristo, eu tomo posse da minha bênção, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém? Está ligado aqui na terra, está ligado com Deus, e eu vou ver o teu testemunho em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus. Amém.